Olá, me chamo Fabrícia Antunes Barreto, sou professora de Filosofia na Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso. E hoje eu estou aqui, para dar uma aulinha para os alunos da Rede Estadual de Ensino, especificamente a Escola Padre Tiago, para o segundo ano. Por quê? Porque esse ano a carga horária de filosofia, então, ela foi diminuída e a apostila que a gente utiliza, que é esta daqui do Sistema Estruturado de Ensino, ela continua a mesma, então, com a carga horária reduzida, então não há tempo viável de trabalhar nessas duas unidades, pelo menos não trabalhar de forma adequada, Então, com o vídeo, espero, pelo menos ajudar esses alunos e a sanar algumas questões, E a filosofia, ela cai bastante no Enem, filosofia e sociologia, e então há uma necessidade, então, de se aprofundar um pouco mais nos temas. Logicamente que em um vídeo não dará assim para aprofundar, mas pelo menos para sanar algumas questões e ajudar os alunos na hora que eles forem lerem a apostila, aprofundar no tema da apostila, Então, este ano, segundo ano, eles começaram com filosofia medieval. Por quê? Então, há uma ordem cronológica nas apostilas, As apostilas, elas são boas, Mas o aluno precisa conhecer a apostila e aprofundar na apostila, porque só com a explicação do professor é praticamente impossível, Então, esse vídeo é mais com uma recomposição de aprendizagem para ajudar os alunos, no estudo. Então, esse ano começa o segundo ano, ele começa com filosofia medieval. Por quê? Porque ano passado, no primeiro ano, os alunos estudaram o começo da filosofia. Na verdade, antes da chegada, vamos dizer assim, da filosofia, Então, porque antes o mundo era entendido através dos mitos, Então, no primeiro ano, então, estuda-se antes da filosofia e o começo da filosofia ali na Grécia Antiga, que é chamada Antiguidade Clássica, Então, o período da Antiguidade Clássica, na qual a filosofia floresceu, principalmente no período socrático e antropológico, Antropológico de homem no centro do conhecimento, Na qual a razão, estava no auge, Então, antes, nesse período, não existia, então, religião, o nascimento de Jesus Cristo, o cristianismo. Então, aí depois, desse período que se estuda no primeiro ano, que vem então, todo esse poder, da Grécia Antiga, principalmente Atenas, ela começa a cair e surge então ali a ascensão de Roma com Alexandre o Grande, Então, aí depois, na época do helenismo, Então, o surgimento ali de Jesus Cristo, cristianismo e a ascensão, então começa a ascensão da Igreja Católica, Então, antes, na Antiguidade clássica, não tinha, não existia a Igreja Católica, o cristianismo, tá? Então, aqui, nesse período, do segundo ano, então vai trabalhar justamente, abrir aqui com vocês, vai trabalhar justamente a ascensão da Igreja Católica. Então, no começo a gente já trabalhou aí em filosofia, no começo ali a ascensão da Igreja Católica aqui, Aqui já está mostrando, um quadro. A apostila do sistema estruturado, então ela mostra várias obras de arte, Para mim, arte e filosofia andam juntas, para ilustrar, para o aluno compreender melhor aquele período, Então, esse período aqui na filosofia medieval é simplesmente a Idade Média, que se estuda em história, conhecido que com a Idade das Trevas. Então, nesse período aqui,
né, que vem depois da Antiguidade Clássica, sai então, né, o período antropológico, né, então há um declínio, né, do homem no centro, né, do conhecimento, do universo, tá? E aqui surge então o período teocêntrico, né, que é teo, Deus, né, centrismo, né? Então Deus, né, ou seja, Deus, né, entre aspas, cristianismo, Igreja Católica, como centro do conhecimento. Então, nada que está fora, né, do poder da Igreja Católica é tolerado, vamos dizer assim. Então, aqui é o período, né, conhecido como Idade das Trevas, a qual a fé está acima da razão. Então, aqui a filosofia tenta conciliar fé e razão. Então aí existe duas, vamos dizer assim, correntes filosóficas que tentam, né, entrar ali, se adequar a esse período, né, que é esse período do cristianismo, que é esse período de forte ascensão, né, de poderio, né, absoluto da Igreja Católica, que é a patrística e a escolástica. A patrística que vem antes da escolástica. Patrística, conhecida como filosofia dos padres, né, que tem como seu, vamos dizer assim, com seu filósofo, né, ali mais importante, Santo Agostinho de Hipona, e a escolástica, que vem um pouco depois, que são o surgimento das primeiras escolas e universidades, que tem também como seu filósofo ali, né, mais importante e expressivo, de São Tomás de Aquino, tá? Então aí a gente viu esse período, né, da filosofia medieval, que se destaca essas duas correntes filosóficas, né, que tentam conciliar a fé e a razão, tá? Então nessa época o poder da Igreja Católica junto com reis e rainhas, né? Então nesse período não existe mais a figura do cidadão, né, como era na Antiguidade Clássica. A Igreja, junto com os reis e rainhas, né, tem poder absoluto. Então, nessa época era a monarquia absolutista. Então, nada poderia sair fora, né, desse âmbito, né? Então, os reis e rainhas, né, junto com a igreja, tomavam conta. Então o resto da população era extremamente pobre, né, miserável. Existiam os camponeses que trabalhavam ali nos feudos, né, por isso também um período conhecido como feudalismo, tá? Então eram, né, explorados, né, pela monarquia, né, na época, tá? Então, nessa época também a Igreja Católica, né, cresceu muito, né, enriqueceu também muito. Então, juntamente ali com a ajuda dos reis e rainhas, né? Então, nesse período não existia mobilidade social. Então, eram pobres, ficaram ali trabalhando ali, né, nos campos, e as cidades, né, como mostra aqui, eram extremamente também pobres, né, aqui. Então a igreja, né, então nessa época as igrejas eram maravilhosas, lindas, para mostrar todo o poder da Igreja Católica, né, e ai daquele que ousava, né, tentar pensar diferente daquele sistema, né? Aí depois, ali na Baixa Idade Média, né, então começam a surgir alguns questionamentos, né? Começam a surgir também ali os pequenos comerciantes, os burgos que saem ali do campo para tentar uma vida melhor ali na cidade. Por isso tem burgos, burguesia, né, que são os pequenos comerciantes, tentar sair um pouquinho desse poder, né, dessa questão absolutista ali, né, da igreja e da monarquia, né, dos reis e rainhas. E aí começam os pequenos comerciantes
a surgir ali. Aí com o tempo lembrando que a igreja católica não, perdão, que a Idade Média durou 1000 anos, ou seja, é muito poder concentrado na mão, né, de algumas pessoas, tá? Muitos e muitos anos. E aí quando começa a Igreja Católica a perder um pouco, né, do poder, né, existe aí um protesto, né, assim com a ajuda do Martinho Lutero, que também funda a Igreja Protestante, né, que é a luterana, né, então surge aí a Reforma Protestante, e aí começa o quê? A surgir um renascimento de novas ideias, né? Então, a volta. O que é renascimento? É renascer, voltar de novo, né? E aí já é a unidade 2 desta apostila aqui. Então, a unidade 2 desta apostila, né, do sistema estruturado de ensino, chama-se aqui no segundo ano renascimento cultural. Então, ou seja, voltar de novo às ideias da antiguidade clássica, né? Então, aqui, né, aquele poder absoluto, né, da Igreja Católica, ele diminui, não acaba, né? Então, mas ele diminui, e começam a surgir a volta das ideias, né, antropocêntricas. Então, antropos, homem, centro, né? Então, homem no centro do universo, né? Então, volta novamente o ser humano, né, o homem, como o objeto de estudo, não somente o que? A fé, a religião, a igreja. E aqui também, né, como na Idade Média prevalecia o eurocentrismo, né, Europa, centro, que é aquela visão de que só eles, né, existiam, então eles acreditavam que só existiam, né, aquela vida, né, aquele lugar. Então aqui começam o quê? As viagens marítimas também, né? Então, o descobrimento de novas terras, novos lugares, novas línguas, novas culturas, né? Então, aqui descobre-se, né, que existem outros lugares além ali da Europa, né? Então, eles começam a descobrir, entre aspas, no Brasil, né? Também colocar aqui com algumas ressalvas, descoberto, vamos dizer assim, né? Como se utiliza nos livros, mas isso já é questionável, né? Então eles descobrem, vamos dizer assim, outros lugares, né? E começam a pensar, né? Não, existem outras formas de culturas, né? Outras línguas. Aí eles querem conhecer esses novos lugares, né? Explorarem literalmente esses novos lugares, né? Então aqui tem o desenho, deixa eu ver aqui, né? Então descoberta, esse desenho aqui é descoberta da América do Cristóvão Colombo de Salvador Dalí, né? Então pintura a óleo, né? Aqui ó, as caravelas, né? Mas aqui do lado ainda você vê aqui ó a figura religiosa, né? Então aqui tem as duas questões, né? Que eu sempre peço para vocês fazerem, né? Então aqui tem um renascimento cultural e aqui já vem, né, o olhar do outro na formação das mentalidades, né? Então essa descoberta de outros lugares. Só que lógico, com a descoberta de outros lugares existiu também, ó, aqui ó, tá marcado, né, em vermelho, não sei se vocês conseguem ver em vermelho, não, em rosa, né? O genocídio. Então aqui já fala sobre o genocídio de várias outras raças, de várias etnias, religião, nacionalidade, que é o que aconteceu. Então esses povos foram descobertos também ali, mas também houve o que, né, um ataque, né, uma exploração desses novos povos, tá?
em detrimento da cultura europeia, né? Então houve, né? Então aqui um extermínio, né? De muitas culturas, tá? Então houve descoberta de outros, né? De outros lugares, mas houve muita exploração, né? Então nessa época também, tá? Então houve uma volta, né, das ideias, né, principalmente as ideias filosóficas que estavam ali, que a filosofia tentou, né, então conciliar com a fé. Então aqui houve a volta de ideias filosóficas mais racional, vamos dizer assim, né, porque a filosofia é racional, mas houve também pontos bastante negativos, né? Então, a apostila de vocês, ela começa falando sobre essa questão das viagens marítimas que ocorreu no Renascimento, né? E esse genocídio de novas etnias, né? De novas culturas, tá? E aí aqui na página 23 já aparece ali, né? Uma nova concepção de natureza, de ser humano e de mundo. Olha aqui, ó. Esse aqui, o homem vitruviano, né? Vitruviano, que é o símbolo do antropocentrismo, como eu falei para vocês, que volta essa ideia, né, do homem como objeto de estudo, né? Então aqui é do Leonardo da Vinci, né? Então essa figura aqui. Então aqui então volta, né, essa ideia de o homem, né, como estudo, como objeto de estudo. A Igreja Católica então vai perdendo seu poder absoluto, não perde totalmente, tanto que a gente vê que a Igreja Católica ainda é muito forte hoje em dia, mas não da forma como era na Idade Média. Então aqui na página 24 tem Renascimento e filosofia, então volta, né, das ideias do Renascimento, né, volta das ideias do Renascimento, perdão, volta das ideias, né, filosóficas mesmo, né, das ideias, é um renascer filosófico, né, da ideia da filosofia, né, racional, pensamento racional, e também do humanismo, né, que faz parte do antropocentrismo, né? Então aqui tem humanismo e racionalismo, tá? Então volta de algumas forte, né, das ideias racionais, né? Então aqui também há um surgimento, então um começo de ideias científicas. Ainda vai, né, encontrar bastante dificuldade aqui, a ciência vai encontrar bastante dificuldade, justamente porque ainda as ideias religiosas, né, vamos dizer assim, elas ainda barravam nessas ideias, as ideias científicas, as pessoas que pensavam, né, diferente da Bíblia, que questionavam alguns argumentos bíblicos, né? Lembrando que, uma coisa que eu não falei, que essa questão da ideia de pecado ali na Idade Média, que essa ideia de pecado surgiu na Idade Média com Santo Agostinho. Antes não tinha essa ideia de bem e mal, ideia de pecado, nada disso, tá? Então, essa ideia, né, de pecado, de você sair fora do livro ali, da Bíblia, né, de achar que se você fazer tal coisa, você vai ser castigado por um Deus, né? Monoteísmo é a crença em um único Deus, foi na Igreja Católica, né? Porque lá na Grécia Antiga a ideia era politeísta, né? Então eles acreditavam em vários deuses. Então a ideia de um único Deus foi ali na Idade Média. Então não existia nada disso, né? Então a ideia era de um mundo racional, né, organizado, antes com os deuses, depois veio o surgimento da filosofia. Aí com o cristianismo, a Igreja Católica, que houve essa ideia, né,
do monoteísta, né, de crença de um único Deus. Então é isso também que barrou as ideias, né, cientistas, né, da ciência crescer mais ali no Renascimento, tá? Aí vem na página 25, ciência e arte, né? Então a ideia da matemática, lembrando que a matemática surge ali com os filósofos, né? Então os filósofos matemáticos são os primeiros filósofos, né? Mas aqui ela volta novamente com força sobre a questão da geometrização, né? A harmonia ali da matemática com a arte, né? Então aqui no Renascimento a ideia de geometria na matemática fica extremamente forte. Então antes que a gente dê continuidade, vou mostrar aqui para vocês, né, que foi feito para os alunos ali do segundo F, do turno vespertino. Na verdade, já era uma maquete pré-pronta que eu tinha feito, né, com os alunos no ano passado, tá? Um outro tema do Barroco e Rococó, e eles terminaram, né? Então aqui foi utilizado coisas da escola mesmo, né? Até as pedrinhas ali da escola. Então aqui está mostrando o mosteiro, né? Como era o mosteiro. Então o mosteiro era um lugar muito bonito, afastado ali da pobreza, né? Da cidade. Então era um campo muito bonito, é que eles colocaram assim, né? As flores, lugar bonito. Então foi feito tudo com o material mesmo ali, né? Palito de picolé, então folha de árvore, pedra, né? E para representar um mosteiro. Então, o mosteiro era um lugar bonito, né? Onde ficava os padres, as freiras, né? Então, eles ensinavam a teologia e era afastado ali da cidade, onde a população vivia na pobreza, né? Então, esses lugares ali onde eles ficavam, né? Então, era super bonito. Até isso era diferente. Então, como eu disse, não existia mobilidade social, né? Mobilidade social é o quê? Você crescer pelos seus próprios esforços, né? Então, aqui no Renascimento que isso vai começar a acontecer, né? Até a questão do liberalismo econômico também surge aqui um pouco mais forte. Os burgueses, os burgos vão começar a melhorar, né, de vida, contratar outras pessoas para trabalhar com eles ali, né, mais no Renascimento. Acontece um pouquinho na Baixa Idade Média, mas com o Renascimento que ganha mais força, né? Então aqui voltando, né, então na página 25, então ciência e arte, né, racionalismo e geometrização dos espaços, tá? Das figuras geométricas, então por isso a mistura de arte com matemática, né, das figuras geométricas para um melhor entendimento, né, da matemática, tá? E Renascimento e ciência. Então a ciência ela começa a surgir aqui, mas ainda aqui ela encontra dificuldade devido ainda questões do cristianismo, questão da religião, né, da religião católica, tá? Então, aqui na página 30 também fala sobre renascimento e política, né? Aqui surge então, pessoal, a figura de Maquiavel, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar o termo maquiavelismo, né? Falar, nossa, tal pessoa é maquiavélica, ou seja, é má. Então, na verdade, o Maquiavel que escreveu O Príncipe, alguns de vocês podem ter ouvido falar. O Príncipe é um livro, né, na qual o Maquiavel escreve, porque na época que o Maquiavel vivia, né, na época dos reis e rainhas, então havia muita guerra, né, por disputa de terras, por disputa de território, por disputa de poder, né? Então os reis e rainhas eles precisavam estar fortes, né? O seu reinado
precisava estar forte, porque senão vinha outro e pegava, né? Acabava com tudo aquilo que o rei tinha construído e pronto, né? Tomava conta, né? Roubava literalmente seu reinado, né? Então, aí com isso, com o intuito de ajudar, né, o príncipe, né, o rei e a rainha se deter no poder, o Maquiavel escreveu, né, essa obra tão conhecida, né, que é O Príncipe. Então, como se manter no poder, né? Então, o Nicolau Maquiavel, né, que era justamente, né, as ideias eram fruto daquilo que ele vivia na época, escreveu esse esse manual, né, de ajuda para o príncipe. Então, na página 31, vocês vão encontrar, né, justamente, né, ali um resumo, né? Então, lembrando que a apostila está bem resumida, tá? Falando aqui sobre, né, como Maquiavel escreveu ali no Príncipe, como um príncipe se manter, né, se conservar no poder. Então aí ele utiliza, né, algumas palavras ali, né? Então, para ele, então, ele coloca: para se conservar no poder, o príncipe deve fazer o uso da virtude, né? Da fortuna e da força, violência. Então, nem que seja preciso utilizar a violência, lembrando que ele vivia numa época extremamente violenta. Então, se a pessoa fosse usar de não tinha como, né? Então, era a lei da sobrevivência. Então, tinha que ser como uma raposa astuta para se manter no poder. Senão, o príncipe, né, o rei e rainha não conseguiria manter-se no poder, né? Então, para ele tinha que se usar da astúcia, né? Então, ser igual uma raposa, da sabedoria, para poder, nem que se fosse utilizar a violência, mas teria que saber utilizar, né? Então, assim, né? Coloque no contexto teoria política Maquiavel. Aí vem a palavra ethos, significa caráter, né? Política é vida pública, né? Então, isso quer dizer que não basta ser, tem que parecer. Então, tem que mostrar que você é o quê? Você é aquele príncipe, aquele governador forte e que sabe utilizar de estratégias para se manter no poder, né? E é preciso utilizar-se, né, nem que seja da violência, para se manter no poder. Então, saber conservar no poder, né? Por isso o termo maquiavélico, né? Então, a virtude seria a capacidade de adequar-se aos acontecimentos políticos, né? O poder humano de efetuar mudança e controlar eventos. O pré-requisito da liderança. Então, você tem que saber ser um bom líder, né? A motivação interior. A vontade que induz os seres humanos, individualmente ou em grupo, com as vistas à manutenção do poder, né? Então, aí, isso significa que o caráter ethos do príncipe deve variar de acordo com a situação, para que tenha sempre o domínio sobre ela, tá? Então, ele fala aqui, né? Aqui o texto fala, né, na página 31, que o Maquiavel, né? Ele fala isso no livro O Príncipe, que então o príncipe, né, o governante, o rei e rainha, precisa ter a virtude, né, precisa ter a sabedoria, precisa saber liderar para se manter no poder. Senão, não tinha como, né? Então, não tinha como ele se manter no poder, tá? Então, a apostila de vocês, né? Ele vai até aqui, né? Então, até o Maquiavel. Lembrando que Renascimento não é só isso aqui, mas eu estou com o foco na apostila no sistema estruturado de ensino, na qual a gente trabalha dentro de sala de aula, né? Então, aqui é um apanhado, um resumo do Renascimento, né? Aí, na próxima apostila,
provavelmente a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o Renascimento, e aí surge também o Iluminismo, que aí a razão, né, que é o século das luzes, vai ficar mais ainda enfatizado, né? Então, o Renascimento, né, um resumo aí, é a volta das ideias da antiguidade clássica. Então, não esqueçam disso, meus queridos alunos do segundo ano da escola Padre Tiago, tá? Então, o que a prof tentou fazer aqui? Tentou fazer um resumo, né, um apanhado, principalmente da unidade 2, né? Lembrando sempre, a apostila de vocês está em ordem cronológica. Então, começou ano passado, né? Primeiro ano, ali com a mitologia, né? Então, antes da filosofia, né, como o mundo era percebido, aí depois veio, né, a ruptura com os mitos, surgimento da filosofia, filósofos da natureza, né, esse filósofo matemático, Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, e assim, né, por diante. Aí depois veio, né, a figura de Sócrates, depois de um tempo, né, depois filósofo da natureza, ou pré-socrático, figura de Sócrates, que é extremamente importante, que é o divisor de águas da filosofia. Aí depois o seu maior discípulo, que é Platão, não é só ele, mas, né, é o que mais escreveu sobre Sócrates, porque o Sócrates não deixou nada escrito. E depois do Platão veio o Aristóteles, né, considerado o pai da lógica, o pai da ética, tá? Que foi professor de Alexandre o Grande. Ali. Aí veio com Aristóteles, helenismo, a queda, não é a queda da Grécia, mas a queda daquele poder absoluto da Grécia, né? Aquele poder, principalmente de Atenas. Aí veio ali com o helenismo, que tem várias correntes filosóficas, uma delas é o estoicismo, né? Que é mais conhecida. E veio aí então também o surgimento de Jesus Cristo, o cristianismo, e aí surge agora, no segundo ano, a Idade Média, a filosofia medieval, né? Com as duas correntes filosóficas, a patrística e a escolástica. E aí depois, né, 1000 anos, né, na Idade Média, vem o Renascimento. Aí lembra sempre, então, Idade Média, teocentrismo. Idade Média, teocentrismo. Deus no centro do universo. Renascimento, volta das ideias do antropocentrismo. Então, Idade Média, teocentrismo. Renascimento, antropocentrismo, humanismo, né? Então, aí já é um pouco o Renascimento, a perda, né, um pouco do poder da Igreja Católica, tá bom? Bom, espero ter ajudado. Lógico, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem como, gente. Não tem como para explicar, né? É assim mesmo, tá? Vamos ver se no próximo vídeo eu diminuo um pouquinho, tá bom? Então, estudem leitura e leitura, tá? Então, que for fazer o Enem, que for fazer um concurso, algo, né, nesse sentido, a gente tem que ler. É leitura, não tem como a gente compreender se a gente não também fazer uma leitura prévia. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!